Olá, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Eu já estava aqui com saudade de vocês. Nós vamos falar hoje de algo tão importante, tão maravilhoso e tão tremendo, que pode mudar qualquer situação que você esteja vivendo. Nós vamos falar de algo que transforma o impossível em realidade. Basta fé aliada a essa ferramenta poderosa. Nós vamos falar hoje, sim, de você que já pensou sobre isso. Nós vamos falar sobre oração. Jesus e a oração. Uma oração, ela transforma tudo. Tudo que tiver ao nosso redor. A oração muda tudo, muda toda uma realidade. Já ouviu falar de alguém que orou e o seu filho foi curado? Já ouviu falar de alguém que orou e conseguiu uma vaga de emprego? Já ouviu falar de alguém que orou e veio a ter alimento em sua casa? Já ouviu falar de alguém que orou e houve transformação e conversão de alguém que ele orava muito por ele? Pois é, a oração tem esse poder. A oração, ela é poderosa. A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, isso é maravilhoso demais. A oração, ela é parte fundamental na vida de um cristão. É orando ao Deus Todo-Poderoso pelos méritos de Jesus que nós obtemos o perdão para os nossos pecados e poder para vencer todas as tentações, que são muitas e são diárias. Sem a oração, nós morremos espiritualmente, porque deixamos de confiar e de colocar as coisas perante Deus. A oração é o nosso relacionamento com o Senhor, com o Criador, com o nosso Pai. É quando nós confessamos os nossos pecados e colocamos diante dele, dizemos que nós dependemos dele. E que o poder dele, aquilo que nós não podemos fazer, ele pode fazer por nós. É através da oração que nós fazemos isso. Mas a oração não pode ser somente uma repetição de palavras vazias. Jesus nos ensinou a falar com Deus com a mesma confiança que uma criança fala com seu pai. A oração, ela nos aproxima de Deus, revela a nossa dependência, fome e sede de vontade do seu reino, da sua pessoa e da sua justiça. A oração muda principalmente a mim. Ela começa mudando a mim. Minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Nós vamos estudar o que a Bíblia diz sobre a oração. Tem coisas que você não vive por causa de orações que você não... Tem orações que tocam o coração de Deus. E eu quero repetir a frase que eu falei no finalzinho do vídeo anterior. Tem coisas que você não vive por causa de orações que você não faz. Uma oração, ela pode transformar a sua realidade. E para a gente ver como uma oração é poderosa e uma oração humilde tem o seu poder e toca o coração de Deus, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 18, nós vamos ler aqui uma história, uma parábola. Jesus, ele falava por parábolas, que é uma linguagem simples e de fácil entendimento. Então nós vamos ver aqui a parábola do fariseu e do publicano. Nós vamos ver duas pessoas que foram ao templo para orar. E vamos ver aqui o que aconteceu. Jesus também contou esta parábola para que alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa,
e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Então nós vimos aqui duas pessoas que foram ao templo, um fariseu religioso e um cobrador de impostos, um publicano. No seu coração, o fariseu ele se achava melhor do que os outros. Nós vimos aqui que na oração dele ele diz: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Eu cumpro os meus deveres, eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que eu ganho. E foi falando, se engrandecendo perante Deus. Aí vem o publicano com o coração contrito e arrependido e diz assim: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Ele pediu as misericórdias de Deus. Finalizando a explicação da parábola do fariseu e o publicano. Então, Cristo ele contou essa história sobre a diferença entre uma oração vazia e uma que Deus tem prazer de responder. Nós vimos que o fariseu religioso, ele chegou se exaltando perante Deus, disse que ele era melhor do que os outros, disse que ele não se parecia com os demais e que estava agradecendo a Deus por isso. Então ele se achava superior a todo mundo e disse assim: eu nem mesmo sou como este publicano que estava orando lá no templo também. Já o publicano, com o coração contrito e arrependido perante o Senhor, ele diz assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. E a palavra de Deus diz que essa oração de confissão e de entrega, ela agradou a Deus a ponto deste publicano retornar para sua casa justificado. Que coisa maravilhosa! O publicano, ele sabia que a sua vida era indigna. E ele se humilhou perante Deus. Ele tinha até vergonha de olhar para o céu. Mesmo assim, ele apelou para a bondade de Deus e suplicou as suas misericórdias. Ele tinha consciência de que ele não merecia a graça divina. Nenhum de nós merecemos. A graça de Deus é um favor imerecido. E foi pela graça, e é pela graça, que Jesus se entregou por nós, nos deu a salvação por meio da graça, por meio da fé, para que ninguém se glorie. O fariseu, ele sabia que era só pela graça e que o Senhor era compassivo, bondoso e longânimo. O publicano pediu humildemente o perdão e foi para sua casa justificado. E como nós devemos abrir o nosso coração a Deus e experimentar esse perdão que só Ele pode nos dar? De forma humilde. A gente já viu muitas vezes esse verso, né? Muitas pessoas usando esse finalzinho dessa parábola, porque todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Todo aquele que vai se achando melhor, superior na presença de Deus, se acha o tal, ele sai de lá humilhado. Porque o Senhor não tem prazer no orgulho nem no arrogante. Mas todo aquele que humildemente, com o coração contrito, reconhece a sua indigna condição de pecador e vai na presença de Deus para lhe pedir perdão, esse se justifica e recebe a justificação por meio de Jesus. E o que a Bíblia ensina sobre a oração? Vamos ver aqui alguns versículos que falam a respeito da oração, como deve ser uma oração verdadeira, uma oração que toca o coração de Deus, uma oração que está de acordo com a palavra de Deus. Vamos ver como deve ser? Então, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, no verso 6. Diz assim: mas ao orar, entre no quarto e fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Então ela não é uma oração que ela é só para aparecer. Ela é uma oração de um coração tão dependente de Deus, que vai para o quarto, dobra os seus joelhos, fecha a porta, e ali só Ele, Deus, coloca
tudo que está acontecendo, todas as aflições, todas as suas preocupações, todas as suas dores, todas as suas angústias, todos os seus agradecimentos. Ele coloca tudo perante Deus. É Ele e Deus, sou eu e Deus nessa oração. Isso toca o coração de Deus. E em João 14, 13 e 14, vamos ver o que diz? Diz assim: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, no nome de quem nós devemos pedir? No nome de Jesus. Ele diz que é no nome dele. Tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, para que o Pai seja glorificado. Então, você pediu alguma coisa para a glória de Deus, o Senhor tem prazer em atender a sua oração. E lá em Salmo 62, no capítulo 8, diz assim: confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Faça do Senhor o seu melhor amigo, derrame diante dele o seu coração. Ele sabe de tudo que você precisa, de tudo que você necessita, mas ele quer ouvir de você, ele quer ouvir você falar, ele quer ouvir o teu coração. O Senhor não resiste a um coração contrito e arrependido, e ele quer ouvir de você para que ele possa te abençoar. Em 1 Timóteo 2, no verso 1, diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. O Senhor não gosta de orações egoístas. Ele gosta de oração em que nós fazemos por todas as pessoas. Ore pelas autoridades, ore pelos seus pais, ore pelos seus filhos, ore pelos seus amigos, ore pelas pessoas que você convive, ore pelas que você não convive. Faça orações completas. Agora eu vou te contar uma história muito, muito maravilhosa, muito fantástica da Bíblia, em que a oração feita depois de um momento muito difícil de dois servos do Senhor, uma oração depois que eles tinham passado por um momento de quase morte. Como será que seria o nosso comportamento diante de uma situação como essa? E vamos aprender com eles como foi que eles viveram. A palavra de Deus conta que dois discípulos, dois servos do Senhor, eles foram para uma cidade e começaram ali a falar do Senhor. E eles foram acusados pelas autoridades daquele lugar de perturbarem a cidade, ensinar costumes e práticas que eles não poderiam aceitar porque eram romanos. Então a multidão se levantou contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites e os lançarem na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, depois disso acontece o milagre. Eu estou falando de Paulo e Silas na prisão. Olha só, preste atenção no que aconteceu. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eu vou ter que fazer uma pausa aqui. Você já pensou naquele dia mais difícil? Porque a gente tem dias difíceis. Aquele dia de dor, de sofrimento, que tudo dá errado, tudo aconteceu. E aquele dia que você fica meio perdido, não sabe o que fazer. Um dia triste, um dia pesado, um dia difícil, um dia carregado, em que o inimigo, ele age contra a tua vida de forma até quase te tirar a vida. Que você fica assim, totalmente exausto, cansado e sobrecarregado. Pois é, foi um dia como esse que Paulo e Silas, simplesmente por falar de Deus, eles receberam todos esses açoites e foram para a prisão. E à meia-noite, ao invés de reclamar, murmurar, dizer que tinham sofrido qualquer coisa, eles oravam e cantavam a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Além de tudo, eles testemunhavam de Deus. Porque o pessoal devia dizer assim: nossa, que povo louco, sofreram tanto, apanharam tanto e estão aqui cantando e orando ao Senhor. Isso é loucura perante as pessoas. Mas de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão.
todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O Senhor o soltou por causa... Você conhece a história de Daniel, um homem que orava 3 vezes por dia, entregava sua vida nas mãos do Senhor, dava graças a Deus. Mesmo em um tempo, Daniel viveu em um tempo em que ele foi levado cativo, foi levado escravo para a grande Babilônia, um grande império, onde o rei na época era Nabucodonosor. E ali a gente sabe das histórias que Daniel passou. Daniel interpretou por meio de Deus, o Espírito Santo, os sonhos de Nabucodonosor. E ali, até que o reino de Nabucodonosor foi tomado por Dário. E Dário ali, onde eu quero chegar para vocês, é Daniel e a Cova dos Leões. E Dário ali, ele colocou Daniel como um dos 3 presidentes aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então Daniel ele foi elegido ali como rei, foi destacado, e a Bíblia diz que porque nele havia um espírito excelente. Excelente é um espírito que fazia as coisas da melhor forma possível, fazia tudo com excelência. Ele se destacava porque ele era cheio do Espírito Santo. Então, o rei até pensava em colocar Daniel como governante de todo o reino. Mas aí existiam algumas pessoas que tinham inveja, esses eram sátrapas, eles tinham inveja de Daniel e procuraram de alguma forma acusar Daniel. E eles não encontraram culpa nenhuma em Daniel, mas quando eles encontraram, eles chegaram para o rei e lembraram: a gente tem que fazer alguma coisa com a lei de Deus a qual Daniel adora. Só assim nós vamos pegar ele em culpa de alguma coisa. Então eles chegaram para o rei Dário e pediram: ó Senhor, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, rei, concordam em que o rei baixe um decreto e sancione com interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Agora vamos olhar qual era o comportamento de Daniel. Aqui nós estamos lendo Daniel capítulo 6, agora eu vou ao verso 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então Daniel testemunhava com as suas orações, ele orava 3 vezes por dia. Isso era visto por meio do povo. Ele fazia isso porque ele dependia de Deus. Então mesmo diante de um decreto, de uma situação difícil, ele dependia de Deus e orava ao Senhor. Aprendemos então que Daniel era um servo de Deus, que mesmo cativo, mesmo preso em uma cidade em que não era sua, mesmo passando por tantas dificuldades de um escravo, ele conseguiu se destacar pelo espírito de excelência que habitava nele, pela forma como ele não foi corrompido pelos pecados, pelos prazeres daquele povo, mas ele se manteve firme e inabalável na presença do Senhor, nosso Deus. E aqui Daniel, ele não era uma pessoa egoísta. Ele, além de orar 3 vezes ao dia, todos os dias, ele ainda intercedia pelo seu povo. E eu quero compartilhar com você uma oração que ele fez intercedendo pelo povo. Daniel capítulo 9, verso 4 e 5. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. O Senhor se agrada numa oração verdadeira de confissão, onde nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que dependemos dele, que o sangue do Senhor Jesus nos justifica e nos purifica. O Senhor se agrada desse tipo de oração, de pessoas que guardam os mandamentos do Senhor e os seus juízos, mas reconhece que são pecadores e que precisam da graça e do poder perdoador do Senhor todos os dias. E por último aqui, sobre oração, eu quero ainda falar com vocês a respeito de
como que nós devemos perseverar em uma oração. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8 diz assim: peçam e lhes será dado, buscam e acharão, batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Nós devemos fazer a nossa parte, e a nossa atitude, a nossa parte é orar, é manifestar a nossa dependência de Deus. Qual foi a condição apresentada por Deus, por Jesus, no final de sua oração? Vamos ler em Marcos capítulo 14, verso 36. Jesus também passou por dificuldades em que ele também não gostaria de passar. E ele fez essa oração. Em Marcos capítulo 14, verso 36, Jesus disse assim: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja como eu quero, e sim como tu queres. Senhor, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Seguindo o exemplo de Jesus, nós devemos nos submeter à vontade de Deus e exercitar a nossa humildade. Aqui em Marcos 14, 36, o Senhor disse: se possível, passa de mim este cálice, mas contudo seja feita a vontade do Senhor. Ele não queria passar pelo mártir da crucificação, por aquela dor, por aquela humilhação. Ele falou: Senhor, passa de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Ele se submeteu à vontade de Deus, porque ele sabia que a vontade de Deus era melhor e que pessoas precisavam dessa salvação. Eu e você precisávamos do sacrifício de Jesus para ter direito à vida eterna. E foi por amor que ele se entregou, se submeteu a tudo isso. Que coisa maravilhosa. E Jesus, ele orou por que pessoas? Por quem ele orou quando ele esteve aqui? Vamos ver aqui em João 17, 20, diz assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Então Jesus orava pelos discípulos e ele orava a Deus e pedia para que... orava por mim e por você, pessoas que não viram Jesus, não caminharam com ele, mas vierem a crer nele, por meio da palavra que queriam ouvir. Eu ouvi a palavra de Deus um dia e a minha fé nele, graças a Deus, tão genuína e tão forte até hoje. Eu acredito no meu Senhor e aguardo a sua vinda. E que assim seja com você também. Vamos ler aqui por último Tiago 5,16. Tiago 5,16. Aqui nesse verso o Senhor nos ensina a como deve ser a oração genuína para que sejamos curados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então, nós devemos orar uns pelos outros. E eu quero finalizar esse vídeo dizendo que eu oro por você, mesmo sem te conhecer. Algumas pessoas que assistem os meus vídeos eu conheço, mas muitas eu não conheço. Mas eu oro por todos vocês que ouvem esses vídeos, ouvem a palavra. Eu oro por você, eu oro pela sua família, para que você viva os planos de Deus para a sua vida. Planos de bênçãos, de paz, com um futuro e uma esperança. Tem algumas coisas na Bíblia a respeito da oração que nós aprendemos, que são totalmente contrárias às coisas que esse mundo nos oferece. Uma delas é amar os nossos inimigos, em Mateus 5,4,4. Não cair em tentação. Pregar a palavra de Deus, atender ao chamado do Senhor, clamar por sabedoria e perdoar quem nos ofende.